Você, Eric, acabou já introduzindo um tema que eu queria destacar, né? Na verdade, duas coisas. A primeira é sobre esse conceito de mordomia, né? Na minha cabeça, até a gente conversar mais profundamente sobre isso, eu sempre olhava essa palavra mordomia como o cara que está bem tranquilão, assim, sem fazer muita coisa, ele está na mordomia, no conforto, né? Mas, obviamente, depois Tem das um outro conversas... conceito. Fala. Tem um conceito do papel higiênico neve, que aparecia o mordomo com papel Exato. higiênico na bandeja, né? Perfeito. Alfredo! Chamavam o nome dele. É o mordomo Era o que mordomo. vem servir todo mundo, né? E quando a gente foi conversando, eu fui percebendo como esse conceito de ser mordomo era muito mais amplo e precisa ser entendido, né? Como nós somos mordomos, né? Ou não, né? Enfim, na sua fala anterior você introduziu esse tema, mas assim, se puder dizer para a gente um pouco mais sobre essa palavra aplicada para o reino de Deus. Para a gente ter uma noção, o mordomo era o escravo de mais alto nível dentro de uma casa. O mais qualificado, o mais preparado para lidar e administrar de forma boa o patrimônio do seu senhor. O mordomo não era alguém de uma importância questionável. Não era um mordomo que lavava os pés das pessoas, por exemplo. Né? Aí, usando até esse exemplo para glorificar a humildade do nosso Senhor Jesus. O mordomo era aquele cara que governava todos os escravos, era o cara que decidia, alguns inclusive tinham autorização para vender e negociar bens em nome do seu senhor, para que ele pudesse assim, através de competência e gestão, multiplicar o patrimônio do seu senhor. E os mordomos que eram proeminentes nisso, chegavam a ter uma relação tão próxima com o seu senhor que não ganhavam só a liberdade, mas também um pedaço de terra para iniciar a sua vida depois de um determinado tempo. Isso era uma prática comum em todo o Império Romano, não era só entre os judeus. Então o mordomo era alguém de extrema importância. Um outro conceito que se tem muito próximo ao mordomo hoje, em nível de profissão, é o papel da governanta, ou do governante. Né? Famílias bem ricas, eles têm o hábito de contratar um governante, uma governanta, para cuidar do seu patrimônio, da gestão da casa, da gestão dos recursos, e fazer as coisas funcionarem sem sobrecarregar as pessoas da casa. O mordomo tem essa peculiaridade. Como predominantemente nos dias de Jesus as riquezas eram rurais, né? Era produção de comida, era extração de carvão, ou de ouro, ou de pedra preciosa, o mordomo cuidava de todo o negócio da família. Então esse é o conceito de mordomo. Ser mordomo é inversamente proporcional a ser dono. Perfeito. Então, o simples senso de que me pertence já é contrária à identidade de mordomia. E o senso de que isso me pertence, sejam pessoas, sejam recursos, seja o que for, trabalha contra o governo de Deus na vida de um discípulo ou de uma discípula de Jesus. Quando eu exerço um senso de dominação, de posse sobre meus filhos, eu estou não entendendo qual é a minha função como mordomo. Quando eu exerço um senso de posse, de propriedade sobre as coisas que foram colocadas na minha mão, sobre a minha empresa, eu não entendi o que é ser mordomo. O contrário também é verdadeiro. Se eu entendi claramente qual é o governo de Deus, não tem como eu considerar como absolutamente minha nenhuma das coisas que eu possuo. E aí você lembra de Atos. Quando descreve a igreja de Atos, uma das expressões é assim: e ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Isso é um senso correto de mordomia. Cuidado com a mordomia. Mordomia nós precisamos equilibrar ela com a responsabilidade. A principal característica do mordomo é ser responsável. E o que é ser responsável, Eric? Ser responsável é você entender que você é a resposta de Deus para uma demanda específica que o Senhor colocou você. Quando eu entendo que eu sou responsável, eu não delego o problema para que outro resolva. Eu não terceirizo a obrigação. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar sobre o estatismo. O estatismo é uma mentalidade que está no mundo desde o Império Romano,
talvez até antes, um pouco, no Império Grego ainda, e isso diz que o Estado vai ser o supridor das necessidades dos menos favorecidos financeiramente. Essa ideia estatizante é a ideia da substituição de Deus. Sim. E muitos lidam com a questão, por exemplo, da generosidade de uma forma estatizada. Não, generosidade é responsabilidade dos diáconos e do escritório da igreja, não é minha responsabilidade. Só que esse não é o ensino bíblico de uma mordomia. Se eu sou mordomo do Senhor, qualquer necessidade que chega até mim é minha responsabilidade antes de qualquer coisa. Sim. Aí alguém pode falar assim, Éric, mas isso é muito pesado. É pesado sim, por isso que o Senhor deu a você. E isso vai me obrigar a me qualificar e a me preparar para ser o multiplicador da pequena riqueza que o Senhor me entregou. De forma que eu possa devolver ao Senhor esses talentos multiplicados, inclusive com aquilo que tem valor no reino de Deus, que são vidas. Se nós não entendermos o que é mordomia, a nossa árvore fica infrutífera, porque os cuidados dessa vida, e no segundo momento até a fascinação das riquezas, não vai matar a gente, só vai deixar sem fruto. Uhum. Perfeito. Ótimo. Ó, eu lembrei de 2 textos aqui, para a gente destacar, colocar tinta aqui, para você também poder vir comigo nas Escrituras, o texto de Lucas, capítulo 12, 42, o texto diz assim: Disse o Senhor, quem é, pois, um mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhe sustento a seu tempo? Ele já define quem é o cara, né? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então qual é a função do mordomo fiel e prudente? É dar alimento aos seus conservos. É suprir os conservos. Vai, continua lendo. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Ah, aleluia. Pensa no fruto que tem ser um mordomo A quem fiel. muito é dado, muito será cobrado. É fiel no pouco, é colocado sobre o muito. Perfeito. O problema é que a gente tem muito a noção, cara, de bênção como uma mágica que Deus faz porque eu mereci. Uhum. Isso não é consciente. Mas muitos cristãos agem como se a bênção de Deus fosse uma mágica que Deus faz em meu favor porque eu mereci de alguma forma. E de jeito nenhum a bênção é isso. Quando você olha para Deuteronômio 28, ele diz assim: se atentamente ouvires a minha voz e atenderes aquilo que eu digo a vocês, e estiverem atentos para não se desviar nem para a direita nem para a esquerda do que hoje eu te ordeno, todas essas bênçãos te seguirão. Olha. E aí ele coloca: serás bendito no campo, serás bendito na cidade, será bendito ao entrar, será bendito ao sair, será bendito o teu filho, será bendito o fruto dos teus animais. E Deus demonstra que a bênção é fruto de uma atitude de obediência a Ele. Uhum. E não uma consequência de uma ação milagrosa ou de uma mágica feita para as pessoas saberem que eu sou mais poderoso do que elas. Bênção é decorrente daquilo que eu faço no meu dia a dia, alinhado com o propósito, com a palavra do meu Senhor.